E aí, galera, beleza aí? Tudo na paz com vocês? Começando mais um Bot Talks, começando mais uma live. Bem-vindos, minha gente, tudo bem? Aí, Fabião. Beleza, minha gente? Vamos chegando que hoje o papo vai ser bom, hein? Hoje o papo vai ser profundo. Tem bastante coisa pra gente conversar hoje. A gente vai desmistificar algumas coisas também hoje. Vai desmistificar o que é inteligência artificial, o que é chatbot. A gente vai ter um convidado aqui, ó, especial, hein, galera? Convidado super especial. O Ayrton. O Ayrton, ele é um cara que manja muito de inteligência artificial. Muito, muito, muito. E a gente vai conversar com ele para entender qual que é a diferença de inteligência artificial e chatbot. Será que é a mesma coisa? Será que não é? Será que são coisas diferentes? Será que são coisas distintas? Será que realmente é a mesma coisa? Então, hoje a gente vai falar sobre tudo isso, galera. Vamos chegando aí, vamos chegando, que daqui a pouco aí também o Ayrton tá na área e a gente puxa ele pro bate-papo. Antes de a gente começar nosso bate-papo, queria compartilhar com vocês que no YouTube, essa semana eu coloquei um vídeo lá que fala até bastante sobre inteligência artificial, que fala sobre o Facebook Blender. Vocês chegaram a ver isso? Manda um joinha pra mim aí, se chegaram a ver o Facebook Blender ou não. Facebook Blender, galera, é um negócio muito louco. Muito louco. O que é esse Facebook Blender aí? Ó? É um algoritmo, ele é um conjunto aí de regras. É um grande algoritmo, na verdade, que ele é gigantesco e ele consegue fazer um negócio muito louco. Ele consegue fazer uma análise. Ele está sendo chamado, na verdade, do estado da arte do chatbot. Pra você ver a noção da coisa. E o estado da arte do chatbot traz o quê? Traz três conceitos diferentes, que é empatia, que é conhecimento, empatia, conhecimento e personalidade juntos. É um negócio doido, galera. Imagina isso sendo aplicado nos nossos chatbots automaticamente. Muito louco, muito louco. E foi feito com um grande modelo de inteligência artificial, que é o que a gente vai conversar hoje, sobre inteligência artificial e chatbots. Bem-vindo, minha gente! Deixa eu ver os comentários aqui, ó. Galera chegando aí. Beleza. Deixa eu ver se o Ayrton já está por aqui já. Boa noite, senhores, senhoras e senhoritas. Deixa eu ver se o Ayrton chegou já. Ah, mas antes de chamar o Ayrton pro nosso bate-papo aí, gente, que hoje o bate-papo vai ser fera, hein? Muito fera. Acho que eu tô meio amarelo aqui, né? Acho que as luzes não estão ajudando muito. Eu tô meio amarelo, né? Ai, ai. Contar pra vocês que a gente, não sei quem aí tá acompanhando a live agora, também tá participando da semana Bot. Semana Bot tá fervendo, gente. Nossa, tá incrível. A Camila, boa noite, Camila. Fael JS, beleza? Show. Quem tá participando da Semana Bot aí? Dá um hi aí. Ah, é verdade. O Ayrton é o filho do universo. Fica difícil pelo nome. Então, lá na Semana Bot, galera, a gente tá fazendo um chatbot com o IBM Watson e a gente vai conectar ele agora no Twilio amanhã e vai conectar no WhatsApp com o case de uma empresa chamada Vegpet. Tá muito show, galera. Muito show mesmo. Daqui a pouco tem live aí da Semana Bot, hein, gente? Vamos lá, que vai ser, ó, incrível. Hoje a gente vai fazer um negócio muito louco na live, hein? A gente vai fazer umas práticas lá. A gente vai fazer umas brincadeiras com os bots. Beleza, deixa eu chamar aqui o Ayrton, que é o filho do universo. Tinha esquecido o seu Insta, Ayrton, foi mal. Ayrton. Muito bem, Ayrton chegando em 3, 2. E aí, meu querido? E aí, Ayrton? Ayrton? É Beleza? que esse Instagram aí é pra zoar mesmo, né? Não dá pra adivinhar. É, o filho do universo. Vixe, mas tá com eco. Vixe, mas tá com eco.
Pera aí, rapidão. Beleza. Diminuir um pouco o som aqui. O retorno. Ainda me escuta. E agora, melhorou? Não, ainda tá com eco. Ainda tá com eco? Então, vou fazer o seguinte, vou desconectar, vou pegar meu fone aqui rapidinho e a gente já começa. Beleza? Fechou. Beleza. Daqui a pouquinho, então, a gente conta com o Ayrton aí. Enquanto isso, vem aquele momento da piada. Brincadeira. Momento da piada. Não, em vez de falar de piada, vamos falar do Facebook Blender. Facebook Blender, galera, quem viu o vídeo que eu postei lá no YouTube? O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser testando ele. Mas a máquina que eu preciso subir para conseguir rodar o Facebook Blender é uma máquina gigante. Gigante, que ela é meio carinha. Mas eu vou fazer isso para testar, para entender como que é esse negócio aí, como esse negócio funciona. Porque ele tem esses 3 conceitos juntos, empatia, conhecimento e personalidade juntos. Você cria um modelo, você sobe esse modelo, na verdade, e ele está pronto. Ele fala sobre um monte de coisa com empatia, personalidade e conhecimento. Então, o conhecimento é o quê? Uma base de conhecimento pronta. É muito louco, é incrível, muito da hora. Vou testar isso. E galera, quem está chegando aí, que na verdade talvez não saiba o que a gente está fazendo aqui agora, uma live, que na verdade é uma live semanal. Toda quinta-feira a gente faz uma live para falar sobre chatbots, sobre vários temas diferentes. E essa live é chamada Bot Talks. Então o objetivo aqui é a gente conversar sobre tudo isso. Então vocês são super convidados em conversar com a gente. Então às vezes a gente vai ter um convidado, como hoje a gente tem o Ayrton, que é super especialista em inteligência artificial. Às vezes eu vou conversar com vocês sobre outros temas, a gente vai conversar sobre isso. E a participação de vocês é essencial, porque é uma conversa mútua aqui. Enfim, a gente tem compartilhar conhecimento. Olha lá, o Filho do Universo está de volta. Vamos ver se agora rola. Espera aí, deixa eu chamar o Ayrton aqui. Vamos ver se agora vai. E aí, Ayrton? E aí, meu querido? Me ouve bem? Sim, agora tá ótimo. Beleza. Perfeito. Vou até baixar um pouquinho o meu volume aqui, dá para te escutar perfeitamente. Beleza. E aí, seu Ayrton? Primeiramente, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando aí. Sempre um prazer bater um papo aí sobre chatbot, sobre inteligência artificial, o que a gente tem de futuro aí na área, o que está rolando. Sempre um prazer. Gente, a gente fez um meetup ano passado, né? Foi ano passado, né? Uhum. Acho que no final do ano passado, não lembro. A gente fez final um do ano meetup passado. Presencial lá na FIAP com a iniciativa da comunidade aí Brasil e também eu trazendo um pouco aqui do que a gente vem fazendo pela Petsbot e para falar sobre exatamente isso, sabe? A questão da inteligência artificial e dos chatbots. Porque muita gente entende, ou talvez escuta falar sobre chatbots e fala, o negócio que fala sozinho, tem um robô ali por trás, uma super inteligência e tal. Me explica como é que funciona. Existem várias categorias, várias arquiteturas para tudo isso, né? E algumas usam inteligência artificial, outras não usam. Algumas usam alguns sistemas que são baseados em algoritmos de inteligência artificial, outras não usam. Então, existe acho um grande mito, às vezes, né, a gente vê no mercado. E o Ayrton, gente, o Ayrton é um cara muito fera, manja tudo de inteligência artificial. Se apresenta aí pra galera, Ayrton. Conta aí pra todo mundo o que você vem fazendo. Perfeito. Bem, meu nome é José Ayrton Lopes. Atualmente eu sou cientista de dados na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Também sou professor na FIAP, né? Dos cursos de MBA, principalmente, em inteligência artificial, engenharia de dados, marketing, entre outros. E atualmente eu estou concluindo meu doutorado em inteligência artificial na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Fora isso, tenho 12 anos de experiência em inteligência artificial, já atuei em grandes projetos, projetos principalmente na parte de segurança, né? Agora eu estou me dedicando mais à questão de educação e também trabalhei durante bastante tempo com chatbots, tanto chatbot de negócios B2C quanto B2B, e eu gosto bastante desse assunto, né, de estar falando sobre arquiteturas e principalmente o lugar da inteligência artificial quando nós falamos aí desses mecanismos baseados em chat, né?
que agora, quando a gente fala de chatbot, a verdade é que a gente está falando também dos assistentes pessoais, a gente está falando de inúmeros outros dispositivos que têm pipocado por aí, né? Baseados nessa questão de transdução de fala para texto, texto para fala, né? Então, está num momento muito interessante da gente estar fomentando uma conversa como essa aqui. Show. E o Ayrton, você falou que trabalhou com chatbots já. Os chatbots que você trabalhou, qual arquitetura você usava? Você usava uma plataforma de mercado? Você criava um modelo e a partir desse modelo o seu chatbot começava a evoluir? Como é que era? No geral, e você bem sabe, acaba dependendo muito do teu contexto de negócio, né? A grande maioria das empresas ela já tem algum contrato com algum grande player, né? Então, normalmente, quando você entra, por exemplo, numa empresa que já usa uma infraestrutura Microsoft Azure, né? Invariavelmente você vai lá para o Bot Framework, né? Dentre outros serviços que tu podes aí fazer tanto chatbots quanto Q&A automatizado, dentre outras coisas, né? A mesma coisa quando alguém tem contrato lá com a IBM, tem que usar alguma coisa do Watson, né? Então eu meio que já passei por todos aí, o Witch AI, né? Que é a plataforma do Facebook. Já tive algumas experiências também com outras plataformas menos conhecidas, né? Então a gente fala muito do Blip, né? Do Rasa Framework também, né? Então, no geral, eu tenho bastante experiência com todas essas plataformas e, assim, é legal para o pessoal saber que não tem tanta diferença assim no por trás dos panos, né? É tudo entidade, é tudo intenção, né? Quando a gente fala de fluxo, muitas vezes o modo como você monta o fluxo, né, acaba sendo diferente, né? O fluxo conversacional, claro. Mas, de modo geral, pessoal, o negócio ele vai estar também direcionando o que você acaba utilizando de ferramental. Muita gente me pergunta isso, mas qual que é melhor? O Watson ou é o Dialogflow? Assim, são muito parecidos, eles são assim, é a mesma essência, né? A única coisa que diferencia talvez uma parceria que a empresa tenha com essas empresas, pode ser uma parceria estratégica, pode ser Uhum. talvez alguma funcionalidade seja muito específica, mas basicamente eles têm mesmo propósito e funcionalidades muito similares, com particularidades, obviamente, né? Mas eles são muito parecidos, né? É, há alguns anos atrás era muito mais notável esse tipo de coisa. A gente dizia muito que a IBM estava na frente, foi a primeira a ter os chatbots plenamente em português, né? Essa questão de diferentes vozes, quando tu vai para a questão de transmissão de voz, né? Eles têm bastante know-how até hoje, claro, mas eu acho que os outros vendors eles estão ali também trazendo produtos e trazendo inovações também bastante interessantes. Normalmente o que tu acaba vendo em um, invariavelmente depois de alguns meses acaba aparecendo no outro, né? A gente está vendo aí as plataformas bem equilibradas de maneira geral. Eu lembro que quando eu comecei a mexer lá no Dialogflow, há um tempão atrás aí, eu lembro que o Dialogflow ele era basicamente o que é hoje. As funcionalidades novas que entraram são Uhum. funcionalidades de conexão com voz, tem a parte de knowledge base e tudo mais. Mas olhando para o Watson, o Dialogflow estava muito à frente de Sim, funcionalidades. sim. Tinha os O slots, tinha... Dialogflow foi o primeiro a ter slots, rich cards, né? Então quer dizer, você tem alguma interface multimídia voltada para o teu bot. Antes a gente tinha que programar um algoritmo para fazer isso. Quer dizer, essas plataformas elas te auxiliam porque elas têm aquilo ali como um algoritmo caixa preta, né? Que você pode estar utilizando para o seu bot. Então quer dizer, se eu quiser fazer um bot no Dialogflow sem rich cards, etc., eu consigo perfeitamente, né? Sem qualquer base de multimídia. Mas claro, se a gente tem um alcance e a gente sabe que cada vez mais isso tem ajudado também nas questões de usabilidade, é interessante que a gente escolha uma plataforma que nos auxilia a fazer isso, né? Então, plataforma tem um monte no mercado, gente. Não existe pior ou melhor. Existem plataformas com estratégias diferentes, elas são muito parecidas, então não tem aquele segredo mágico, né? Qual que é a melhor? Tem que basicamente pegar ela, fazer um prós e contras ali, um benchmark ali no mercado, entender o que faz sentido para você, para sua empresa, para o seu negócio. Porque talvez, se você está usando o Watson, talvez seja muito interessante ter uma parceria estratégica com a IBM, como posicionamento seu de empresa. Então, ótimo, beleza, vamos usar todos os recursos do Watson. Talvez você tenha uma parceria com o Google, use todas as ferramentas Google. Pô, vamos de Google então, cara, toda a arquitetura Google, vamos para cima. Microsoft, a mesma coisa.
Não tenho. Beleza, vamos fazer uma arquitetura híbrida entre as plataformas, né? Ou usar plataformas open source também, como Rasa, por exemplo. Tudo é viável, tudo é possível. Isso que é a mágica da coisa. Porque tem tantas pecinhas, né, Ayrton, desse quebra-cabeça, que quando você encaixa elas, tipo, surgem umas soluções muito incríveis. A gente já tem uma pergunta aí, né? O Gabriel está perguntando se o Dialogflow é bom pro Facebook. Sim, e também tem uma pergunta logo depois que se todas as plataformas possuem a mesma estrutura. Sim, também, tá? O Dialogflow, o legal do Dialogflow é a questão de conexão. Acho que o Bruno pode até dar mais detalhes aí. Cara, com apertar de um botão você consegue fazer a conexão na maioria dos serviços. O Facebook hoje em dia tem algumas etapas a mais, porque tinha muita gente criando bot para outros fins, né, para fins mais escusos aí. Então, para tu criares um bot para o Facebook, hoje tu tem algumas etapas de validação, demora ali uns 3, 5 dias para tu validar o teu bot, mas outros serviços, por exemplo, Slack, Telegram, etc., é simplesmente o apertar de um botão, você já faz a conexão do seu chatbot criado. Todas as plataformas vão ter mais ou menos essa mesma estrutura, tá bom? Elas podem não ter o mesmo nome, então a entidade pode estar com outro nome, intenção também, mas, pessoal, acreditem, é isso, tá bom? E aí o que muda é o uso de inteligência artificial, o uso de, por exemplo, a gente falou conteúdo multimídia também, né? Isso tem sido vendido como diferencial, né? Apesar de que a gente sabe que não é bem assim. Então, acho que é o que mais vai diferenciar uma plataforma da outra, né? Tem uma pergunta aqui, ó, do Fael JS. pelos IDs do Instagram, engraçado. Vou te chamar de Filho do Universo, Ayrton. Beleza. Mas é uma pergunta interessante. Ele perguntou, mas no Chatflow não tem isso de intenção e entidade. Mas realmente não tem. Sabe por quê? Porque é uma outra arquitetura. Ele é feito para um outro propósito. Então, ó, a gente tem duas arquiteturas principais, né? A gente pode até colocar de 2 para 4, mas vamos falar de duas. A primeira, baseada em fluxo de conversação, que é um Chatflow, que na verdade a gente tem regras lá dentro que não tem um algoritmo, que não tem um motor cognitivo rodando por trás. Ele só tem um encadeamento do fluxo. É como se ele tivesse só um fluxo, então para isso ele não precisa ter entendimento do que a pessoa está digitando ali, ele vai mais pela questão do fluxo já definido. Ainda mais se tu utiliza, por exemplo, menus, né? Então, aqui a gente está falando dessas plataformas que elas já têm um viés de você pegar não só keywords, mas agora tu está treinando um algoritmo para ele ter algum entendimento daquilo ali, né? Que é o que essas plataformas maiores elas acabam propondo. Então são arquiteturas diferentes, propósitos diferentes. Então, essas plataformas, imagina que por trás não tem um algoritmo rodando, como o Ayrton comentou, são funções encadeadas, são ifs que a gente tem. Se ele clicar aqui, vai para cá. Se ele responder isso daqui... É a inteligência artificial de if-else. Exatamente. A inteligência artificial de if-else. Então, não é inteligência artificial isso, entende? Mas não existe nada de errado com isso, muito pelo contrário. Se o meu propósito, que é usar um Chatflow, colocar no Facebook e eu consigo criar um chatbot que ele é eficiente e ele é viável para o meu negócio, ele é barato, beleza, vamos usar Chatflow e vamos fazer acontecer. Então isso é bem interessante, porque são arquiteturas diferentes. Lembrando que uma solução no ManyChat, no Chatflow, ela sai muito rápido, né? É incrível isso. Como primeira ferramenta, é surreal, assim. E basicamente, né, se você quer fazer algo simples, algo para atender um propósito muito específico, inclusive é sugerido que você comece por uma ferramenta desse tipo. E tudo baseado no propósito, né? Porque qual que é o propósito do seu bot? Se o seu propósito é um propósito talvez mais simplificado, que não tenha tanto uma necessidade de uma experiência, sabe? Aquela experiência cognitiva, estou conversando com alguém, vai de plataformas mais simples. Eu até vi uma mensagem aqui, ó. O Gabriel tá falando, ó, gostaria de usar inteligência artificial no meu suporte. Acho o ManyChat muito limitado. Então, tá vendo? Isso que acontece, que é interessante. Você começa a usar uma ferramenta que é simples, que é baseada em fluxos, beleza? Você começa a usar ela e começa a perceber o quê? Fala, caramba, tem uma limitação aqui. Eu gostaria de fazer algo dentro desse meu chatbot, mas eu não consigo com essa ferramenta. A gente vai ter que começar a olhar um pouquinho para fora. Que outros tipos de ferramentas conseguem me ajudar? Que outros tipos de arquiteturas conseguem me ajudar? Então a gente entende, talvez essa baseada em fluxo não funciona para o que eu quero, para a experiência que eu quero trazer.
Então, eu vou fazer o quê? Eu vou trazer uma outra arquitetura, uma outra camada que tem inteligência artificial. Eu posso fazer um híbrido? Posso. Posso fazer um chatbot 100% baseado em sistemas cognitivos também? Posso também. Tudo depende assim, ó. O que guia a gente, na verdade, a gente olha muito para a plataforma, né? Assim, qual que é a melhor? Eu quero usar a melhor e tudo mais. Mas pensa assim, ó. Cadê seu usuário? Onde ele está? Qual ferramenta que ele usa para comunicação? Como que é o dia a dia dele? Conheça a experiência do seu usuário e traga essa experiência, conheça o dia a dia do seu usuário e traga isso como uma experiência dentro do seu bot. E aí as respostas de plataformas, canais, se vai usar inteligência artificial ou não, elas vão ser respondidas automaticamente. É loucura. Porque o que acaba fazendo, né, as tuas decisões é exatamente claro que você quer proporcionar, né? E cá entre nós, a gente tem opção para tudo hoje em dia, né? Outra pergunta que acaba aparecendo muito, inclusive já perguntaram aí, é a questão de linguagem de programação, né? Se você pega uma plataforma, você tem chamadas nas mais diversas linguagens de programação diferentes por aí. Você tem um foco claro, principalmente no JavaScript hoje em dia, né? E em menor número também a gente tem aí também .NET, C Sharp, né? E Python também. A grande maioria das plataformas vai ter chamada aos seus serviços já bem consolidada nessas três linguagens principalmente, tá? E claro, se você pesquisar aí também tem plataformas que têm auxílio a Go, dentre outras linguagens aí mais de nicho. Mas assim, de modo geral, o mercado ele está absorvendo muito bem a tecnologia. Não é todo mundo que tem o chatbot para chamar de seu ainda, né? Não é todo mundo que usa chatbots todo dia, mas pelo menos o stack tecnológico ele está preparado para isso já, tá bom? É interessante que a gente fale sobre isso. E até mandar um abraço para a Mica, ela tá por aí, ó. Mica, valeu. Também te admiro demais. Ela manja muito, gente, de inteligência artificial. Muito. Manja muito. Vai ser nossa entrevistada aí lá na E Brasil. Aí, que show, gente. Depois eu vou te chamar para fazer uma live com a gente aqui também, ó. Tem uma pergunta aqui do Batista Biel falando sobre o que? A acurácia dos algoritmos. Entre essas plataformas, qual é melhor? Quando eu comecei a trabalhar também com chatbots um tempão atrás, essa pergunta veio muito à minha cabeça. Falei, tem tanta plataforma e agora? O que eu escolho? Para qual caminho eu sigo? Eu comecei a fazer uma análise, um benchmark, uma tabelinha de prós e contras, o que funciona para cada uma, como cada uma trabalha, nível de acurácia. Tem vários estudos, tem até na comunidade Bots Brasil, se eu não me engano, eu vi lá. Tem um comparativo, um estudo que foi feito, um artigo que publicaram lá, fazendo esse comparativo. Mas isso muda sim, porque as plataformas mudam, né? Sempre evoluem. Eu lembro que logo no começo de tudo, a gente tinha, o mercado inteiro dizia que o Watson, o nível de reconhecimento e assertividade do Watson era muito alta, mais alta que o Dialogflow. Mas o Dialogflow começou a evoluir pra caramba, o reconhecimento em português também começou a ficar muito bom. Depois veio a Microsoft com sistemas cognitivos que, me impressionaram demais, esses sistemas. Muito, porque tem um reconhecimento de visão computacional lá que é muito insano, gente. Ele consegue reconhecer texto escrito à mão, sabe? É muito louco. Então essas plataformas estão evoluindo constantemente. Não dá pra gente falar hoje qual que é a melhor, qual que é a pior, até a nível de quesito de acurácia, porque elas estão sempre mudando e sempre crescendo. A Mika tá e a acurácia depende muito. A acurácia acaba dependendo muito de quantos fluxos você vai estar utilizando, quais são as possíveis respostas àqueles determinados fluxos, né? Então, quantas opções você teria para cada fluxo, o próprio tipo de usuário, né? Se é um usuário muito falante ou não. Se a gente pega, por exemplo, call center, né? Call center que tem que ter a estrutura do diálogo totalmente bem estruturada, né? Então imagina que é um problema muito maior, porque você tem conversas gigantescas ali, com vários fluxos diferentes, de repente pode ir para outro atendimento, né? Você tem que acompanhar isso também. Então, assim, aí realmente tu tens que analisar plataforma a plataforma nesses casos, tá? Mas, pessoal, a grande maioria dos projetos não chega a ser projeto tão complexo assim, tá? A verdade é que uma grande maioria das empresas ainda está engatinhando quando a gente fala de chatbots, né? A grande verdade é essa. E quando a gente fala de chatbots também... deixa eu até responder uma pergunta aqui, ó.
Pergunta sobre essas lives. Todas as lives que a gente faz aqui no Instagram, toda quinta-feira, elas ficam disponíveis no YouTube depois. Então, depois que ela sai. Semana passada aconteceu algo estranho, que eu não entendi muito bem. Quando a live acabou, eu encerrei ela, ele me trouxe uma opção para subir no IGTV. E antes ficava nos stories. Então tá tudo mudando também, gente. Ou vai ficar no IGTV, ou vai estar aqui no perfil, ou vai estar no YouTube. E a gente tem um canal no YouTube também que tem os conteúdos semanais e as lives também ficam por lá. Aí dá para assistir a live aí quando quiser, ganhar de novo. É bem legal. Tem uma Legal. coisa que é muito interessante, cara. Muito interessante, eu acho que muita gente tem dúvida. Mostrar um pouquinho do que é inteligência artificial, né? Qual que é o guarda-chuva que existe em inteligência artificial? E existem várias etapas, obviamente, vários objetivos para cada um dos algoritmos que a gente tem. E onde se encontra os algoritmos que tratam textos? Consegue dar uma visão geral assim pra gente? Tipo esse guarda-chuva e onde se encontra o Então, algoritmo de vamos lá. textos? Vamos lá. Aqui é a experiência de professor falando, né? Vamos lá. Basicamente é o seguinte, pessoal. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de quê, na verdade? A gente está falando de um algoritmo, né? Então a gente está falando de um algoritmo preparado para lidar com reconhecimento de padrões, tá bom? A inteligência artificial, como reconhecimento de padrões, é algo bastante antigo, tá? A gente diz que tem inteligência artificial desde a década de 50, tá bom? As primeiras proposições, os primeiros estudos. Então, basicamente, quando a gente fala dessa inteligência artificial mais padrão, e que a grande maioria das pessoas já foi vítima de alguma delas, mesmo sem saber, a gente está falando, então, desses algoritmos que conseguem estruturar informação, principalmente baseado em regras de associação, tá? Que foi o que o Bruno falou ainda agora, como se fosse o if-else, né? Não é exatamente um if-else, porque você começa a lidar com a questão de encadeamento dessas informações, né? Então você está transformando dado em informação, você tem contexto ali, né? E você começa a ter, então, essa pseudo-inteligência nas suas aplicações. Um exemplo que eu costumo citar, e que inclusive foi a base aí para os chatbots, são as questões dos sistemas especialistas, tá? Se alguém aqui foi no médico, principalmente na década de 80, na década de 90, os médicos eles tinham uns sistemas onde eles botavam lá os sintomas de determinada doença e saía lá a probabilidade de ser tal doença ou não ser tal doença, tá bom? Então, tu tinha um algoritmo ali que fazia esse cálculo da confiança por meio de diversas regras, tá? Então perceba que, no geral, eles são sistemas complexos, porque é muito mais difícil você ficar programando todas essas regras, etc. Mas, no geral, eles tendem a ter respostas mais simplórias, né? Então imagina que se você tem lá um algoritmo que ele consegue pegar keywords e ele consegue jogar uma determinada conversa para um fluxo. Aqui a gente está falando, então, de inteligência artificial mais tradicional, tá? Isso normalmente já vem embutido na grande maioria das ferramentas, tá bom? Então, quando a gente tem lá, por exemplo, no Dialogflow, né? Você tem lá um reconhecimento automatizado lá das intenções que você já colocou anteriormente, né? E quando você tem esse reconhecimento, o que ele está fazendo? Ele está batendo uma métrica ali daquela frase com o que você já tem salvo anteriormente, né? E aí ele faz esse treinamento para você, por assim se dizer, né? E aí, pessoal, quando a gente começa a evoluir em inteligência artificial, a gente começa a ter essa figura da aprendizagem, tá? E aí a gente passa a falar da tal aprendizagem de máquina. E quando a gente fala de aprendizagem de máquina, então a gente está falando agora que a gente entrou num panorama que você tem tantos dados que você não consegue mais criar as regras, né, por assim se dizer, ou pelo menos tratar todos os casos, correto? E no momento que você não consegue tratar todos esses casos, você faz então com que o seu algoritmo ele passe a aprender os padrões, e não exatamente você que está ditando os padrões para sua máquina, para o seu algoritmo, né? E quando a gente fala de aprendizagem, pessoal, a gente está falando, por exemplo, daquelas ferramentas que elas treinam automaticamente o seu chatbot de acordo com o que ele vai errando. Você consegue, por exemplo, categorizar algumas mensagens e aí depois, magicamente, o algoritmo vai lá e categoriza o restante para você. Se você já usou o Watson, né, o
o Assistant, né? Se você já utilizou o Dialogflow, você sabe exatamente o que eu estou falando. Então, isso aí é que a gente começa realmente a ter machine learning, começa realmente a ter o uso maior de aprendizagem nas ferramentas de chatbot. E aí, uma confusão, né, que normalmente tem é aquela coisa. Se eu tenho um chatbot na minha empresa, eu tenho inteligência artificial? Vai depender de como você fez, né? Vai depender de como você fez, mas normalmente não tem. Normalmente tem muito pouco. Depende, né? Pode ser que assim, se é um sistema e está reproduzindo o comportamento humano, mesmo sendo por clique, não é uma inteligência humana que está ali. É uma inteligência artificial. Depende do ponto de vista. Tinha na ferramenta, né? Pelo menos isso. Então qualquer sistema é uma inteligência artificial, olha só. A gente pode refletir. Então, isso vem de muitos anos atrás. Qualquer sistema é uma inteligência artificial. Mas é interessante esse assunto, assim, porque muita gente pensa que só porque está fazendo chatbot ele está utilizando o que há de último por ali. E na verdade não, tem muito estudo por trás. Inclusive é uma coisa que, claro, você está inserido nisso, né? Não é só o profissional de computação que está inserido numa equipe de desenvolvimento de chatbot, né? A gente tem ali um especialista de conversação, em alguns momentos você pode ter até pessoas de biblioteconomia, dentre outros, pessoal que está mexendo mesmo com essa questão de categorização de conhecimento, né? Então, assim, a gente costuma focar muito no stack tecnológico, né? Mas é interessante também saber que tem muita coisa ali por trás. Eu sou muito grato a esses profissionais também, muitos dos projetos que deram certo foi por conta disso, né? E porque, assim, a inteligência artificial que está ali por trás, pessoal, ela continua não fazendo muito milagre, né? A questão de encadeamento de conteúdo, se eu falo aí do próprio treinamento, né? Como que eu vou aproveitar bem os meus dados, né? Eu tenho que ter dados para isso, né, pessoal? Então, acaba sendo muito divertido você entrar nessa seara de chatbots, porque a gente não fala mais só de tecnologia, a gente fala de psicologia, a gente fala de a própria questão do processamento de linguagem natural, né? Então, entendimento da tua língua, né? E aí vai, né? Quer dizer, tem muita coisa envolvida, não só o stack tecnológico. Muito mais, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de olhar, talvez, análise estatística só, se eu tenho lá um conjunto de dados, quero colocar um algoritmo que faça para mim uma análise estatística, uma regressão, um algoritmo de regressão, por exemplo. Ali talvez a gente não precise colocar um aspecto humano, né? Porque a gente está analisando dados. Então não preciso ter uma comunicação com uma pessoa, não preciso ter uma pessoa que entenda de experiência, não preciso ter uma pessoa que entenda de escrita. E isso é uma das perninhas, né, desse grande guarda-chuva que é a inteligência artificial. Então o objetivo, o algoritmo tem o objetivo de fazer análise estatística e preditiva. E não conversar. O que a gente vê muito são as pessoas utilizando o chatbot, por exemplo, somente como meio de estar captando dados. E isso é um dos usos possíveis, né? Então, o pessoal que trabalha principalmente com marketing, né, captura de leads, etc., tem se dado muito bem com esse tipo de coisa, né? Pessoal que trabalha aí com modelos preditivos também, etc., com segmentação de comportamento, esse tipo de coisa, né? Então, assim, tem chatbot para todo mundo, né? Tem os chatbots de uso mais específico, que a gente falou que normalmente você não precisa realmente ter inteligência artificial, afinal de contas a gente está falando de um fluxo muito curto, né? De pouco entendimento, se é que você realmente precisa de entendimento, né? E imagina então que normalmente, né, quando a gente vai para esses chatbots que usam machine learning, inclusive é uma das perguntas, a gente está falando aí de fluxos um pouco mais complexos, tá? A gente costuma dizer que você tem, por exemplo, ali tem que ter 50 treinamentos diferentes ali, desde uma intenção de boas-vindas, então eu tento adivinhar um pouco do meu conhecimento, claro, do meu perfil de cliente, né? Como que ele se dirige para o meu chatbot, o que ele costuma usar, né, de frase para aquele fim específico, né? Então, normalmente se fala aí de 50 exemplos, 100 exemplos para você começar, tá? A verdade é que um algoritmo em machine learning, né, quanto mais exemplos, melhor normalmente ele vai estar atuando, principalmente esses algoritmos baseados em processamento de linguagem natural. E o interessante é que a gente pode misturar essas arquiteturas, né? Eu posso ter um chatbot que não tem inteligência artificial nenhuma, eu vou usar uma ferramenta que vai me trazer botões que eu vou clicando, vou navegando, mas eu posso ter um botão ali por uma ação que eu quero trazer para o meu chatbot, que por trás ele dispara uma ação em um algoritmo, sim, de machine learning.
Então, eu posso misturar tudo isso, sabe? Então, isso que abre um pouquinho essa visão para a gente de possibilidades. Porque o chatbot, a gente Ainda entende o mais. chat como a comunicação lá, né? Comunicação de ponta a ponta. Mas o meu back-end, ele pode fazer tudo que você possa imaginar. Tudo. Isso que fica incrível. Então, o muito também por exemplo, você só ter algumas etapas do chatbot que são baseadas em inteligência artificial, ou então você tem simplesmente uma chamada a uma API que está executando um algoritmo de inteligência artificial ali por trás, tá? Por exemplo, se eu quero fazer um chatbot que esses dias eu usei, que era um chatbot que fazia classificação de texto, que nem você falou. Você mandava uma foto do texto para ele e aí ele te retornava aquele texto, né? Só que o texto digitalizado para você, né? Como se fosse ali o texto para você, por exemplo, utilizar numa conversa aí do WhatsApp, etc. Tá? Imagina então que esse chatbot era um chatbot banal. Basicamente, ele pegava aquela foto, jogava para o algoritmo de inteligência artificial, pegava o output e jogava para o usuário. Né? Mas é um chatbot super essencial na vida de quem usa esse serviço. Né? Então, assim, pense o chatbot também como uma interface. É muito mais fácil. É, isso aí. Perfeito. Essa interface pode ter um comportamento mais cognitivo da coisa, ou seja, mais conversacional, ou ele pode ter um comportamento mais navegacional, sei lá se dá pra falar assim. Mas o por trás dele, a gente pode plugar vários outros algoritmos com vários outros propósitos. Então, quando a gente fala assim, nossa, conversei com um chatbot aqui que ele era muito ninja, porque ele entendia o que eu estava falando, entendia se eu estava bravo ou não. Não é, na verdade, a camada chat. A chat é só a interface, né? O chat seria só a interface. Eu posso trazer numa maneira cognitiva ali ou não. Mas o por trás dessa interface, a gente pode ter vários outros sistemas conectados. A gente pode fazer ele reconhecer imagem, reconhecer sentimento, fazer análise estatística, análise preditiva, pode fazer tanta coisa, né? Então, tem até uma pergunta da Bianca aqui, ó, falando que, ó, entrou agora, tá, um site onde primeiro tinha um mini formulário e depois entrava. Acho que o chatbot era um mini formulário, era isso? Isso, ó, se foi isso que eu entendi. Tem muito disso também. Tem alguns serviços que, inclusive, transformam formulários em chatbot, né? Isso é sensacional. Fob.io chama isso. Né? Mas tem vários que funcionam assim, justamente para que o chatbot ele seja mais assertivo na hora que você finalmente conversar com ele, né? Eu, particularmente, não gosto muito desse tipo de apresentação do chatbot. Porque normalmente você perde o usuário ali, é considerado uma barreira de entrada, né? Para a utilização. Quando vira um formulário, gente, perde um pouco do brilho da coisa, né? Quando a gente está falando de um formulário, a gente está capturando o dado. E é pergunta e resposta. Qual o seu nome? Bruno. Quantos anos você tem? Não vou falar acho que não entrega, né? Mas o que você faz da vida? Aqui, ó, vou mostrar para você. Eu sou um protótipo de rockstar. Eu vou lá e vou conversando com ele, mas não é uma conversa, isso é um formulário que eu estou preenchendo. O que o Ayrton falou, eu uso muito esse sisteminha aí. Tem um sistema que chama fob.io, que pega um Google Forms e transforma o Google Forms numa conversação. E aí fala, caraca, que tô louco, criei um chatbot com inteligência artificial. Não é isso. Ainda não. Não é isso. Porque é uma estrutura de formulário que se criou uma interface mais amigável, que engaja um pouco mais. Então, tudo que a gente vê como chatbot, na verdade, talvez não seja inteligência artificial. Isso é uma dúvida aí que muita gente tem no mercado por não conhecer os bastidores de tudo isso, né? Viu um chatbot e falou, caramba, eu tô falando com inteligência artificial, aqui é uma máquina, não sei o quê. Mas pode ser que não seja. Mas isso importa? O que importa é o resultado, galera. Se tiver resultado, o negócio funcionar, trazer uma puta experiência pro seu cliente, isso que importa. Ayrton, eu tenho uma pergunta para você agora, hein? Todas, pode falar. E se, por exemplo, ó, tem muitas empresas que começam a usar os sistemas de mercado, usa lá Watson, Rasa, Dialogflow e assim por diante, dessas arquiteturas e sistemas cognitivos que a gente conversa com eles, beleza? E chega um determinado momento que elas falam assim, caramba, eu acho que vale mais a pena eu ter o meu próprio modelo.
principalmente aquelas plataformas que têm custo, né? Porque quanto maior o volume de uso, maior o custo que você tem, com exceção do Rasa, que não tem custo de uso, mas tem custo de infra, né? Você tem que gerenciar toda a sua infra e tudo mais. Mas se eu quiser criar meu próprio modelo, ou seja, meu próprio Watson, meu próprio modelo ali que compreenda a linguagem natural, dá para fazer isso? Como funciona? O que eu preciso fazer para criar um negócio desse? Dá, e é um problema bastante clássico na computação. Basicamente, o que você tem que ter é, primeiro, uma ferramenta onde ela vai ter um entendimento dessa linguagem natural, né? Então, por trás, você vai ter a implementação de diversos dicionários, como, por exemplo, palavras reservadas do teu sistema. Você fala aí também das stop words, que são aquelas palavras que não têm um sentido gramatical para aquela tua especificação, porque normalmente, pessoal, o que acontece, né, ali por trás? Quando eu jogo uma frase, né, o chatbot normalmente, né, o algoritmo que está por trás, ele vai estar principalmente ligado aos verbos, ele vai estar ligado aos adjetivos, tá bom? Então, advérbios, adjuntos, alguns pronomes, etc., você tende a tirar, tá bom? Porque perceba que isso acaba invariavelmente levando aí a tu teres, né, maior necessidade de processamento. Então, quanto menos do texto você conseguir trabalhar e mesmo assim tiver o entendimento dos teus algoritmos, melhor, né? A grande maioria desses algoritmos já está bem implementada em bibliotecas, né? Então, o que acontece é o seguinte: primeira coisa, aquelas interfaces que a gente conhece tradicionalmente, elas são muito mais fáceis para você fazer um fluxo conversacional do que se você for fazer isso plenamente em codificação. E se a gente está falando de chatbots muito extensos ou que tendem a atender diversos fluxos diferentes, para o programador isso pode se tornar um pouco confuso, tá bom? Então tem algumas práticas também, se você quer embarcar nessa de fazer o seu chatbot, a sua própria codificação sem auxílio de ferramenta, tá? Se alguém quiser, depois pode me mandar um e-mail aí a respeito disso, eu tenho alguns materiais também. Só mandar no ayrtonlopes@gmail.com que eu respondo. Porque, assim, é um desafio, tá bom? Eu vou falar a verdade. Tanto é que uma plataforma dessa, ela leva anos para poder estar numa fase de amadurecimento para gerar oportunidades de negócio, né? Mas, claro, a gente tem empresas que acabaram apostando nisso, né? Por exemplo, a B2W, ela tem uma plataforma deles de inteligência artificial, né? E várias outras empresas brasileiras, elas estão fazendo isso ou do lado de um provider que ele abre uma parte da codificação da sua plataforma para eles, né? Ou mesmo fazendo do zero. Então é possível sim. E está sendo uma tendência, né? Principalmente porque as empresas primeiramente começou a usar as plataformas de mercado, viu o custo que tinha tudo isso, falou, caraca, isso pode ser um risco para o nosso negócio, talvez? Então, algumas tiveram uma estratégia de fazer o quê? Vamos criar o nosso próprio modelo. Mas como o Ayrton comentou, dá para criar? Obviamente que dá para criar. Mas a gente tem que ter outros conhecimentos aí, né? Conhecimentos muito mais específicos. A gente tem que ter cientistas de dados trabalhando profundamente nisso para criar e refinar esse algoritmo, para garantir que ele funcione bem, entenda bem, você capturar o contexto das frases, o que está sendo dito, como extrair as entidades também dessas frases. Então, são outros modelos que, na verdade, tem outras plataformas, né? É isso aí, é um grande desafio, mas é um desafio gostoso de fazer, viu? Eu mesmo já fiz algumas partes, eu não cheguei a implementar totalmente. Algumas coisas como, por exemplo, o text-to-speech e o speech-to-text, né? Então você transformar a fala para a escrita e a escrita para a fala. Eu acabo utilizando alguma solução aberta, né? E dá para você montar o seu próprio Frankenstein. É bem interessante também. É legal experimentar também essas coisas e ver o que faz sentido pra gente, né? A Bianca tá comentando aqui, ó, que o exemplo que ela deu, que era um formulário que foi transformado em chatbot, que ela não gostou da usabilidade. Eu não gostei da usabilidade. Foi uma barreira. Uhum. E depois entrei e nenhuma informação foi utilizada. Então não adiantou nada. Então, esse é uma das coisas que, por isso que as pessoas ainda não têm um chatbot para chamar de seu, tá bom? Se você chega numa sala de aula e você pergunta, a maioria das pessoas utilizou, tipo, utilizei o chatbot do Poupa Tempo, entendeu? No máximo, assim.
E apesar da gente estar trabalhando muito com isso, né? Mas o que acontece, né? Os chatbots eles ainda não são muito atrativos, eles são muito protocolares, envolve ainda uma certa burocracia, tá? Então, por isso que eu acredito que também essa questão de você ter mais inteligência embarcada neles vai ajudar um pouquinho também nisso. E muitas empresas estão falando assim, nossa, negócio de chatbot, de bots aí no geral, tá na moda, né? É legal, é diferente e tal, chama atenção. Então vamos colocar um formulário inicial nosso aqui com o bot? Ele vai usando inteligência artificial aqui, gente, tal, mas na verdade são mitos que a gente está quebrando aqui, ó. Mitos. Por quê? É A isso gente pode ter um mesmo. formulário em chat, mas de novo, é só uma interface mais bonitinha, que talvez deixe mais legal o processo de preenchimento. Essa que eu comentei que eu uso aí, chama fob.io, é muito legal, gente. É simplesinho demais de usar, demais. É um formulário do Google Forms lá que você pega, coloca esse formulário dentro dessa ferramenta e ele coloca numa estrutura de conversa. Então, cada pergunta se transforma numa conversa. Mas pensa bem, ó. Quem de vocês aí, ó, que está assistindo, gosta de responder pesquisa? Quando você recebe uma pesquisa lá, galera, pode me ajudar respondendo uma pesquisa aqui e tal? Eu fujo dessa galera. Fala assim, não, beleza, vamos ajudar, né? Vamos lá, vamos lá. Aí você entra, tem 4 páginas de pesquisa, 30 questões, você fala, meu Deus, velho, meu Deus do céu. Aí você já bate Não, aquele apenas desespero. não. Mas aí quando você fala assim, ó, em vez de falar assim, ó, preenche minha pesquisa aqui, por favor, fala assim, você poderia conversar com o meu chatbot aqui, com o meu bot? E tu vai falar assim, caramba, mas como assim o seu bot? Fica curioso, porque é novo isso. Deixa eu ver esse negócio aqui. Vai conversar com o seu bot e fala assim, putz, que interessante, olha só, ele parece estar conversando comigo. Você consegue colocar umas respostas também, Uhum. a resposta do seu usuário, você consegue colocar uma resposta condicional em cima dela. De uma maneira muito simples. Então, aquela interface de Isso. formulário fica mais amigável. Então, as pessoas estão mais dispostas a responder um formulário através de um bot do que um formulário através de um formulário. Então, vira uma estratégia de interface, né? Nova. E o legal do bot também é porque pouca gente acaba falando disso, né? Mas eu tô em muito grupo do pessoal de UX também, né? Porque a gente acaba meio que trocando muita informação. E o legal é quando tu tem um bot que ele passa a ser tão inteligente, tão bem treinado, que ele consegue adaptar o fluxo de conversação de acordo com o usuário. Esse aí eu acho que é o suprassumo da coisa toda, entendeu? Porque aí tu já está falando de utilizar algoritmos mais complexos para tentar mimetizar um determinado padrão. Tu tem ali o estudo de personas também, para tu ter uma persona do bot, ter uma persona variável, e tem muito estudo a respeito disso, principalmente científico, né? A gente ainda vai ter uma certa demora para o mercado assimilar essa questão de conteúdo mais inteligente, né? Mas eu acredito que é algo aí que no futuro vai ser muito bem aceito, viu? Então, tudo isso que a gente está passando agora, que deu um boom aí nos bots, né? Na verdade, eu vejo isso como muito positivo, gente. A gente não está falando assim que ser um chatbot incrível precisa necessariamente ter inteligência artificial. Não precisa. Mas é uma nova Uhum. maneira da gente se comunicar. Isso é ótimo, porque está abrindo possibilidades para o mercado. As pessoas estão entendendo o que significa isso. E estão entendendo também o uso de tudo isso. Então, daqui para frente, para esse nosso mercado, falando de bots no geral, independente do que seja e como, isso está sendo muito promissor, sabe? Porque esses bots que são mais simples estão trazendo a proximidade com esse nosso mercado, que dá para fazer infinitas coisas, galera, que é muito top. É isso mesmo, Ó, é tem isso uma mesmo. pergunta aqui, ó, sobre se ainda existe alguém que programe em AIML. Eu não conheço. Na verdade, eu não conheço essa linguagem também. Você conhece? Não, eu acho que ele está perguntando sobre inteligência artificial e machine learning mesmo. No Não, geral, não não. é o Como nome de uma linguagem. linguagem. Porque Não programar entendi. em inteligência artificial e machine learning é o que mais tem hoje, né? Cientista de dados faz isso mais profundamente. Né? Depois que descobriram o que a gente faz, Tem vários depois algoritmos, que. várias bibliotecas, um monte de coisa que meter mão na massa dá para fazer coisas incríveis com tudo isso. Não, eu conto a história que era o seguinte: eu comecei na área em 2008, né? Logo no meu primeiro período de faculdade. E acho que até ali 2012, né, o pessoal via pra gente assim, o pessoal que trabalha com inteligência artificial, ainda muito como coisa de laboratório, né, coisa de pesquisa, né? E Ah, aí de 2013 para cá, assim, parece que o mercado absorveu muito rapidamente
essas novas tecnologias, né, as tais das tecnologias exponenciais, né, e a própria disciplina de chatbot está dentro disso, né, dentro do uso mais cotidiano de inteligência artificial. E agora tu tens, então, essas novas profissões que a gente falou aqui, né, essas oportunidades de estar atuando também nessa área, né? E o legal é que tem muito desenvolvedor também vindo atuar na área, porque viu que é um negócio divertido, né? Trabalhar com conteúdo, trabalhar com aprendizagem, né? Então o conteúdo está sempre mudando ali, você vê o seu algoritmo melhorando e aprendendo, né? Acaba sendo algo bastante divertido. E eu estou comentando isso mais porque, assim, se você tem curiosidade, quer trabalhar com isso, e você já é desenvolvedor, você já sabe codificar em alguma coisa, é um tempo ótimo para você estar começando. Tem muito material, né? Quando eu comecei quase não tinha material em português, tinha pouca plataforma, então você tinha que codificar realmente as suas soluções. Até hoje eu tenho um repositório meu de 2013 que tem todas essas codificações que eu falei aí, stop words, lematização, e vários outros, classificação de texto, classificação de sentimento, tudo que eu fazia para chatbot está lá, tá? E está meio esquecido, assim, porque hoje em dia você nem precisa mais, né? É só a pessoa que realmente quer aprender ali o pormenor da coisa, quer fazer o seu próprio chatbot do zero, né? E aí ela vai atrás, né? Então é muito legal ver esse avanço da área. A gente tem muita oportunidade, galera, muita mesmo. E o nosso tempo está acabando, meu Deus, mas voa. Cara, a gente começou a live faz... Não é rápido, né? Pelo amor de Deus, velho, passa muito rápido. Então, galera, Ayrton, passa seus contatos para a galera aí, quiser acompanhar seu trabalho, acompanhar também a comunidade aí Brasil, conta um pouquinho para a galera aí, que eu acho que é bem legal. Beleza, pessoal. Eu vou botar aí no chat, mas basicamente, se quiser se conectar comigo, é só procurar por Ayrton Lopes, com esse H aí, depois do A, tá bom? Ahyirton. E bem, pessoal, basicamente eu estou muito no Twitter, tá? Ayrton Lopes lá no Twitter. A gente tem também a comunidade, o AI Brasil. O AI Brasil está no YouTube, está no Gitaco.com também. Temos eventos presenciais na maioria das capitais do Brasil. Atualmente nós estamos no formato online por conta da pandemia, mas temos aí convidados, né? Agora eu tenho o mais novo talk show da internet, então a gente tem convidados aí toda semana. Inclusive a gente tem que marcar uma com você também, vai ser muito bem-vindo. E, bem, pessoal, queria deixar aqui meu muito obrigado, tá bom, pela presença de vocês. Tivemos aí um pico de 30 pessoas aí assistindo, né, 20 aí na média, muito bom, né. Parabéns pela iniciativa aí do Let's Bot, né, Let's Bot Rocks. E é isso, pessoal. Quem quiser me adicionar, mandar um e-mail aí, sugestões, críticas, estão aí para ajudar, tá bom? Show demais. Ayrton, obrigado, cara. Cara, você é um cara sensacional, galera. O Ayrton é muito fera, super didático, ensina muito, muito, muito bem sobre inteligência artificial. Tá super disposto aí também a conversar com a gente. Então, sigam aí o Filho do Universo no Instagram. Isso aí, isso aí. Valeu, Ayrton. Obrigado, cara. Abraço. Valeu, meus queridos. Uma ótima noite a todos. Tchau. Galera, então é isso aí, ó. Chatbot é igual a inteligência artificial, respondendo essa pergunta. Não é a mesma coisa, mas pode ser que sim, mas pode ser que não. Tudo depende da arquitetura que você está usando no seu negócio aí, no seu business, para trazer uma experiência para o seu usuário. Mas quando a gente fala chatbot é igual a inteligência artificial, nem sempre. Inteligência artificial é igual a chatbot? Também nem sempre, porque é um grande guarda-chuva cheio de possibilidades aí. Beleza? Esse foi o nosso bate-papo de hoje aí do Bot Talks. Quinta-feira da semana que vem tem mais, como sempre, toda quinta-feira. Galera que está participando da Semana Bot aí, ó, a gente tem um encontro marcado daqui a pouquinho às 9h30 para falar do nosso quarto dia da Semana Bot lá no YouTube. Os links estão na plataforma, beleza? Obrigado, galera. Um grande abraço para todos vocês e a gente se vê próxima quinta, hein? Valeu, abração.